Boa tarde a todos, né? Vamos iniciar aí a aula de Física 3, né? Acho que é nosso primeiro encontro, né? Remotamente, né? Na semana passada não houve essa possibilidade devido a problemas técnicos aqui na minha residência com relação à internet, tá? Mas eu gostaria de desejar a todos aí uma ótima disciplina, né? Que vocês possam usufruir bastante, tirar bastante dúvida, né? Perguntar, né? E eu posso ajudar vocês da melhor forma aí para alcançar aí um rendimento razoável aí na disciplina, tá? Bem, então, deixa eu olhar aqui, né? Ah, olhar os presentes, né? O pessoal está entrando aqui. Então, os presentes que está conosco aqui hoje, né? Está a Ana, né? A Ana Oliveira, o Andrew, né? Vilhena, a Áquila, né? Acho que é o nome, eu não sei se eu estou certo a pronúncia, me perdoe aí a minha ignorância. A Ariane, né? A Caroline, a Giovana, a Jéssica, Juliane, Luana, Luciana, Simone, né? E o Vinícius, né? Sejam todos bem-vindos aí, né? À aula, tá? Qualquer dúvida, a qualquer momento, pessoal, vocês podem levantar a mão ou ligar o próprio áudio aí e me interromper, tá certo? A aula também é de vocês, vocês podem participar sempre que possível, perfeito? Bem, sem mais delongas, né? Então hoje, né, eu coloquei aqui, né, no canal, né, eu mandei inclusive para vocês, né, duas aulas, né? Uma foi referente a, eu compartilhar a tela com vocês também aqui, né? Aqui até para facilitar aqui, deixa eu só ver aqui, compartilhamento de tela. A tela inteira, sim, por que não? Tá. Veja se vocês estão vendo aí o compartilhamento aí. Se tiver tudo ok, eu dou prosseguimento aqui, tá? Só quero o feedback de vocês. Estão vendo a minha tela? Sim, professor. Ótimo, perfeito. Então aqui, olha pessoal, na aula, na verdade eu fiz essa aula hoje, né? Eu coloquei uma aula sobre o modelo atômico de Thomson, né? Que é o modelo de pudim de ameixas, né? Que diz basicamente, né? Como é que se imaginava, né? Um dos modelos atômicos, né? Da estrutura do átomo. Então, como se imaginava o átomo antes, né? Do modelo vigente hoje, né? Então, é um dos primeiros modelos aí propostos, né? Pelo Thomson, né? Que foi o descobridor do elétron. Então, tá aqui um vídeo, né? Curto, né? De 7 minutos aí para vocês assistirem depois com calma e depois eu vou fazer um questionário sobre esse assunto, tá? Um outro vídeo, né, do mesmo continuação desse, né, foi o espalhamento de Rutherford, né? Então, esse espalhamento de Rutherford, né, digamos assim, é uma evolução, né, de um modelo atômico comparável ao modelo de Thomson, né? Então, aqui você já tem noção de que o núcleo do átomo ele é concentrado, né, com carga positiva. Foi feito um processo de espalhamento aqui com partículas alfa numa fina folha de ouro. Então, aqui tem mais detalhes sobre esse tipo de espalhamento, tá? Depois também vocês podem acompanhar e assistir, tá? Então aqui é o início, digamos assim, do curso, né, para você ter uma noção sobre o átomo, sobre as partículas que formam o átomo, e é bastante interessante vocês, né, depois com calma assistirem, tá? Perfeito? Aqui um outro comentário que eu gostaria de fazer com vocês também, né, é com relação ao vídeo que eu fiz ontem, né? Muitos de vocês, não sei, quando eu digo vocês, né, de uma forma geral, né, não especificamente essa turma, mas isso é uma dúvida comum de muitos estudantes com relação à diferença, né, a discernir o átomo de uma célula, né? Então, essa dúvida, né, é bastante presente nos dias de hoje, né, das turmas, e essa aula que eu preparei aqui sobre o tamanho das células e átomos, né, dá justamente uma contribuição nesse sentido para tentar melhorar a formação de todos. Então, eu também aconselho você assistir aqui para você ter uma noção, né, do que é o tamanho de um átomo, o que é o tamanho de uma célula, né, dos gametas, né, a fio de cabelo, né, quantas células temos no nosso corpo. Então, uma forma bastante
interessante, né, que eu mostrei aqui nessa aula e vale a pena, eu acredito, vocês assistirem, né? E aí, além dessa aula, né, teve uma outra que, infelizmente, eu ministrei essa aula para outra turma de Física 3, não foi para de vocês, né? Mas serve, né? Então, esse eu coloquei aqui, bate-papo sobre Física 3. Esse aqui, infelizmente, durou bastante tempo. Então, é mais de 1 hora aí, então vai ter que ter uma certa quantidade de internet aí razoável para poder assistir. Mas vale a pena, porque é uma visão bastante geral sobre a disciplina Física 3, tá certo? Bem, tá, então vamos falar agora dos presentes, né? Da lista, né? Quantos na turma estão matriculados hoje, né? Então, na turma, pessoal, nós temos aqui, olha, tem 37 estudantes, tá? Então, desses 37, claro, já lancei a frequência de hoje. Então, desses 37 aqui que estão presentes, né, está somente conosco aí alguns alunos aqui, mas não são todos, né? Mais ou menos uns 20 deve estar aqui agora, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou iniciar aqui o nosso estudo, né, com o capítulo 22 do livro, né? Então, o livro é o Poides, né? Capítulo 22. Então, nesse capítulo 22, pessoal, né? Eu já vou iniciar ele aqui, né? Estou com ele aqui aberto. Ele fala, basicamente, sobre a eletrostática, certo? Então, qual é o campo de estudo da eletrostática, né? Então, a eletrostática, pessoal, é um ramo que vai estudar as cargas, né? Em repouso, né? Então, a gente sabe, né, das aulas anteriores, né, que o átomo ele é formado por partículas, né? Essas partículas, quais são as partículas que formam o átomo? São os elétrons, tá? Que fica na parte mais externa do átomo, numa região que nós chamamos de eletrosfera, né? Então você imagina uma esfera, uma nuvem, né, de elétrons. Lá se encontra a eletrosfera, né, a região onde se encontram os elétrons. Os elétrons têm carga negativa, né? A carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A massa dele gira em torno aí de 9 vezes 10 a menos 31 quilos, tá? E na região mais central do átomo, né, que é chamado de núcleo, né, você encontra os prótons e os nêutrons. Tá? Os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga. A carga do próton é a simétrica do elétron. Tá? Então, do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? No SI. E o nêutron não tem carga. A massa de ambos, nêutron e próton, gira aí em torno de 10 a menos 27 quilos. Então, a diferença de massa dos prótons e nêutrons para o elétron é 10.000 vezes maior. Então, imagine você pegar 1 quilo de feijão, de arroz, por exemplo, na tua casa. Essa seria a massa de um elétron, por exemplo. Então, 10.000, né, quilos, né, 10.000 quilos, ou seja, 10 toneladas, seria a massa de um próton ou de um nêutron, tá? Então, uma diferença absurda entre a massa do próton e nêutron comparável ao elétron. E aí é por isso que eu digo, né, que a massa do átomo, né, de acordo com os experimentos de Rutherford, do espalhamento, que a massa se concentra no núcleo, tá? Então, a eletrostática vai estudar justamente isso, vai estudar as cargas elétricas. E essas cargas elétricas, elas são muito importantes para esse campo, para esse estudo aqui, tá? Então, nós vamos iniciar aqui com... vamos lá, né? Cargas e movimento, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui uma carga, né? Uma carga... Vamos pegar aqui uma carga aqui positiva, né? Então, existe dois tipos de carga, pessoal. Uma carga que nós denominamos como sendo positiva, mas, né, por convenção, poderia ser um outro nome, certo? Mas nós chamamos de carga positiva. Essa carga positiva significa dizer que ela tem uma falta de elétrons, tá? E a carga negativa, né, a outra natureza de carga.
A carga negativa, né, ela tem um excesso de elétrons, perfeito? Então, então o que eu vou fazer aqui, né? Como é que você pode gerar carga entre essas cargas desses corpos, né? Então, o processo, pessoal, na qual nós podemos dizer que nós criamos não, nós fizemos na verdade, todo o corpo, pessoal, né? Todo o corpo físico, ele é formado por átomos, certo? E esses átomos, nós sabemos que ele é formado de partículas, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os elétrons estão na camada mais externa do átomo. Então, é os elétrons que fazem a troca de cargas, né, de um átomo para o outro, né, quando ocorre processo que nós chamamos de eletrização, né? Então, tem 3 tipos de eletrização básicas, né, no estudo da eletrostática. Tem a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução, né? Então, nesses processos de eletrização, né, em geral, o que um corpo é? Perdão. Um corpo, ele é neutro. O que significa um corpo neutro? Significa dizer que a mesma quantidade de cargas positivas é igual à carga negativa. Então, isso que é falar que um corpo está neutro. Então, se eu fizesse uma pergunta para você, um corpo neutro, ele tem carga? Sim, ele tem carga, porque ele tem prótons, ele tem elétrons, ele tem átomos, certo? Então, todo o corpo ele é formado por átomos, todo átomo tem carga, logo os corpos, mesmo neutros, têm carga. Mas só que o que eu me refiro como carregado positivamente, carregado negativamente, é justamente a carga líquida, né? Então, por mais que você tenha, quando você diz que o corpo está eletrizado positivamente, significa dizer que ele tem menos elétrons do que ele deveria, né? Que é um corpo neutro, né? O neutro é a quantidade de cargas elétricas negativa e positiva são idênticas. Então, quando ocorre esse desbalanço, quando ocorre essa diferença de cargas entre as negativas e positivas, você denomina isso de que o corpo se encontra, né, se ele está carregado positivamente, falta de elétrons, ou carregado negativamente, que é o excesso de elétrons. E como é que você provoca essa diferença de cargas quando o corpo está neutro? Pelos processos de eletrização. Então, os processos de eletrização, eles são úteis nos dias de hoje para você justamente gerar um desbalanço de carga elétrica no átomo. E ao fazer isso, você induz ligações químicas, você induz forças elétricas, né, campo elétrico, você consegue entender ao seu redor, né, como é que funciona a interação entre cargas, entre íons, né, entre átomos, né, e etc. Então, é dessa forma que você deve enxergar os processos de eletrização. Tá? Então, aqui, basicamente, você tem aqui, por exemplo, uma camiseta aqui com... Perceba que ao lado de uma carga positiva tem uma carga negativa. Então, significa dizer que esse corpo como um todo aqui está neutro. Ele não está eletrizado. A carga líquida total dele é 0. Mas ele tem carga, tanto positiva como negativa. Ele é formado por átomos, certo? A mesma coisa com o balão, né? Então, a mesma quantidade de prótons é de elétrons aqui, mais e menos. E uma parede aqui, né, ao lado do balão, pelo lado direito. Então, qual é o primeiro processo de eletrização que nós conhecemos? É o processo chamado atrito. O que é o atrito? É justamente você pegar os dois corpos que têm carga elétrica, que têm átomos, né? Você coloca em contato e faz o movimento relativo entre eles. Esse movimento relativo é o atrito, né? E o atrito vai gerar a produção de cargas, né? A eletrização, né? A produção não, o desbalanço de cargas no corpo, né? Então vamos lá, olha. Então vou pegar aqui esse balão e vou esfregar aqui, né, ele atritar, né, com a camiseta. Então vou pegar aqui, perceba que ele tem 4 elétrons e 4 prótons, né? Então vou pegar aqui e vou eletrizá-lo.
Quando eu soltar ele, olha, perceba que a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons, né? Prótons em vermelho, elétrons em azul. Então, esse processo, perceba, antes tinha 4 elétrons, agora tem mais de 4. Né? O corpo ele era neutro, o balão amarelo ele era neutro, mesmo a quantidade de carga positiva era igual a negativa. 4 elétrons, 4 prótons. Mas quando ocorre o processo de eletrização por atrito, você pode perceber que o corpo ele ficou com mais, o balão ficou com mais carga negativa do que positiva, você gerou desbalanço de carga, logo o corpo não está mais neutro, ele está eletrizado, o balão, negativamente, porque tem mais elétrons do que prótons. E a camisa, por sua vez, né, a manga da camisa ficou toda positiva. Então ela perdeu elétrons, certo? Então ela ficou carregada positivamente. Então esse é o chamado processo de eletrização por atrito. Os corpos, ao final da eletrização, eles ficam com cargas de sinais contrários. O balão com carga negativa e a camiseta, né, aí a manga da camisa, com carga positiva. Se você soltar o balão, olha o que acontece. Ocorreu uma atração entre o balão e a camisa. Então, essa atração é um outro processo de eletrização chamado eletrização por indução, né? Então, o processo de eletrização por indução é aquele que não precisa de contato. É o campo elétrico gerado pela carga que faz com que, né, crie, né, esse campo de influência, esse campo elétrico, né, que é o campo gerado pela carga elétrica, tanto a positiva quanto a negativa. Esse campo, entre essas cargas, né, da camisa e do balão, gera uma força coulombiana, uma força de atração. Porque lembra, carga de sinais, de acordo com a lei de Dufay, né, carga de sinais iguais se repele, carga de sinais contrários se atraem. Então, devido à camisa estar com excesso, falta de elétrons, né, que é carregado positivamente, e o balão fica com excesso de elétrons, né, por isso que ele é carregado negativamente, devido à eletrização por atrito, quando você solta, há esse desbalanço de carga, gera um campo elétrico, e esse campo elétrico gera uma força elétrica entre esses dois corpos, fazendo que ocorra uma atração, uma aproximação entre eles, tá certo? Então, é dessa forma que você explicaria, por exemplo, nesse caso aqui, o processo de eletrização chamado de indução, né? Então, tem a indução, tem o atrito e também tem o contato, né? Quando um corpo quando ele está, por exemplo, carregado, olha aqui, vou aproximar o balão da parede. Perceba que está ocorrendo um afastamento das cargas negativas. Por quê? Porque as cargas negativas, pessoal, elas sofrem repulsão devido ao balão. O balão está carregado negativamente, tem excesso de elétrons. Quando você aproxima da parede, ele repele os elétrons, né? Porque elas têm forças de repulsão, forças elétricas de repulsão devido à lei de Coulomb, né? Você pode atritar também aqui, ó. Tá? Você pode também ter esse tipo de situação. Uma coisa interessante de comentar aqui, pessoal, é que os elétrons são eles que se movem, né, digamos assim, como eles estão na região mais externa do átomo, né, você imaginar o átomo como uma esfera, eles estão na região mais externa, então são os elétrons que é o agente que transmite, digamos assim, de um átomo para o outro a carga elétrica, né? Então os elétrons, eles, num processo de eletrização por atrito, por exemplo, os elétrons, como estão na parte mais externa do átomo, chamada camada de valência, né, que é a camada dos chamados elétrons livres, né, são esses elétrons que fluem, né, de um átomo para o outro, num processo de eletrização, né, onde há o atrito entre os dois corpos, né. Então, quando você diz o corpo está carregado negativamente, significa dizer que ele recebeu elétrons. O corpo que está carregado positivamente, ele perdeu elétrons. Então, veja que você sempre se refere ao elétron, quem ganha e quem recebe. Nunca você deve associar um corpo positivo, por exemplo, carregado, como sendo excesso de prótons, né?
O próton ele não sai de um átomo para o outro. O próton está no núcleo do átomo, né? Se você tirar, né, se fosse possível tirar um próton do núcleo de um átomo para o outro, você estaria mudando o elemento químico. E isso não ocorre, né? Quando você muda o número de prótons, você muda o elemento químico, né? O número atômico. Então, quando você fala de processo de eletrização por atrito, contato e indução, você sempre se refere ao elétron, que é a parte mais... o ente é a partícula mais externa do átomo. E é esse elétron, né, que é o elétron livre, que vai, digamos, ser transmitido num processo de eletrização de um átomo para o outro. Tá? Vamos lá. Então aqui é a chamada eletrização, né, com as cargas, né? Você pode ter também 2 balões, né? E você pode fazer experimentos aqui bastante interessantes aqui utilizando o FET, tá? Vou falar agora um pouco sobre as cargas, né? Sobre as cargas. Pessoal, acaba que isso atrapalha um pouco. Então, cada um tem o seu compromisso, tudo, mas vamos lá, você está atrapalhando aqui um pouco a questão da entrada e saída aqui da galera no grupo aqui da videoaula, certo? Então, eu sugiro aí, quando as pessoas puderem entrar no horário, e agradecer bastante, tá? Por favor. Beleza? Então, aqui, olha, vamos aqui falar sobre as cargas, né? Ainda falando de cargas, então você tem uma positiva e uma negativa. Então, a carga positiva, né? Aqui eu tenho 1 nanocoulomb, tá? Esse N aqui é nano. 1 nano é 10 a menos 9. 1 nanocoulomb, né, que é a unidade padrão de medida de carga elétrica, né, que é o coulomb, C, e aqui uma negativa de menos 1 nanocoulomb. Então eu vou colocar aqui uma carga positiva nessa região. Quando você coloca, aparecem essas setas aqui. Ó. Então, uma carga elétrica, pessoal, como essa aqui, que é a positiva, né, tem 2 tipos de carga, né, mais e menos, por natureza histórica, e também tem 2 tipos de força, 2 tipos de interação elétrica, que é uma força de atração e uma força de repulsão. Graças a 2 tipos de carga, então tem 2 tipos de interação de força elétrica, uma de atração e outra de repulsão. Então essas setas que você está vendo aqui nesse plano de fundo, né, quando você coloca uma carga positiva, essas setas significam um campo, chamado campo elétrico. Tá? Então, o que acontece? Né? Como eu falei na primeira aula, né, para a turma, tem 4 interações fundamentais da natureza. Né? Tem a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação nuclear forte e a nuclear fraca. Né? Então, essa que nós estamos falando aqui hoje é a interação somente elétrica. Então, cargas paradas, veja, essa carga está parada, está em repouso em relação ao plano de fundo. Né? Então, se ela está parada, então o que ela gera ao seu redor? Um campo. Esse campo é chamado de campo elétrico. Então, esse campo elétrico é um campo invisível aos olhos. Né? Nós só conseguimos enxergar na faixa do espectro eletromagnético uma pequena faixa desse espectro, que vai de 400 a 700 nanômetros. Tá? Vai ali do verde até o violeta. Somente essas 7 cores, somente essa pequena região do espectro visível que nós conseguimos enxergar. Né? Então, quando você vê um arco-íris, você vê uma reflexão numa película de sabão sobre a água, são essas cores que nós observamos, né? As cores de uma parede de uma residência, a cor da folha da flor de uma planta. Então, as cores que nós observamos são essas 7, né? Claro, com a luz branca também. E fora dessa região, de 400 a 700 nanômetros, nós não enxergamos as ondas eletromagnéticas. Né? Então, ondas de celular, ondas de rádio, todas essas ondas estão atravessando nossos corpos agora, mas nós não estamos enxergando, porque elas estão em uma outra faixa do espectro de frequência ou de comprimento de onda que os nossos olhos não são sensíveis a essa radiação. Mas elas existem. Né? Então, quando você coloca uma carga positiva numa região do espaço, ela gera ao seu redor um campo elétrico de influência. Né?
Esse campo elétrico, em geral, ele é invisível aos olhos, mas ele existe. E como é que você sabe, né, se aqui nessa região que eu coloquei essa carga, há ou não campo elétrico? Aí você coloca o quê? Você coloca uma carga teste, né? Quando você coloca a carga teste, por exemplo, uma negativa, aí essa carga vai sofrer, por exemplo, se ela não estiver fixa, né, aqui, ela vai sofrer uma atração, né? Então, veja, uma carga, por exemplo, uma carga positiva, por convenção, as linhas de campo elétrico saem da carga, né? Elas saem da carga, então são linhas radiais, né? Então o campo elétrico ele é um campo que é vetorial, ele tem modo, direção e sentido, né? Então o módulo do campo elétrico, nós vamos ver que esse módulo obedece à lei de Coulomb. Vamos já falar sobre isso, né? Essa lei depende das cargas, né? Da carga fonte, perdão, que é a carga que gera o campo. Depende também da distância que separa a carga fonte da região onde você quer saber se há ou não um campo elétrico ali, qual a sua magnitude, qual é o seu módulo, né? Qual é a direção desse campo elétrico? É um campo radial, ou seja, se você pegar uma esfera, são linhas partindo do centro para fora, né? Então são linhas radiais, como se fosse um raio de uma esfera, né? Em 3 dimensões. Aqui está no plano, mas essas linhas são linhas tridimensionais que saem da carga, né? O sentido dela é de dentro para fora, quando a carga é positiva. Já quando a carga é negativa, é o contrário, tá? As linhas de campo elétrico, né, gera de novo um campo de influência ao seu redor. As linhas de campo obedecem à lei de Coulomb, né, depende da carga fonte e da distância que separa a carga fonte do ponto de análise, tá? E do meio também, depende do meio na qual essas cargas estão inseridas, né? Se é no vácuo, se é no ar, seja qual for o outro meio, né? São linhas radiais, né? Qual é a direção radial? E o sentido é de fora para dentro, né? Então, veja que é o contrário da carga positiva. Então, a negativa, as linhas de campo chegam na carga, e a carga positiva, as linhas de campo saem da carga. E elas saem, vai diminuindo de magnitude à medida que você se distancia da carga. E vai aumentando de intensidade à medida que você se aproxima da carga. Tá? Então é essa a dependência da carga elétrica, né? Quando você coloca ela no espaço. Né? Quando você tem, por exemplo, um corpo eletrizado positivamente, tem falta de elétrons. Como é que as linhas de campo ao redor dele é assim? Como é que um corpo eletrizado negativamente se comporta num meio ao seu redor? Dessa forma como eu coloquei aqui, as linhas de campo chegam na carga, tá? Esses casos quando o corpo ele está eletrizado com uma carga somente, né, ele está eletrizado aqui ou negativamente ou positivamente, nós chamamos isso no contexto da eletrostática de monopolo elétrico. Então, mono porque é só uma carga. Mono, uma carga elétrica. Então, é monopolo elétrico, né? Pode ser de duas naturezas. Ou o monopolo é negativo ou o monopolo é positivo. Tá? Vejamos aqui, né? Falando mais aqui sobre as cargas. Bem, e se eu colocar nessa região duas cargas? Vamos ver, né? Então, colocar uma carga mais, nós já vimos como é, e agora colocar uma carga menos aqui. Olha como as linhas de campo elétrico mudaram, né? Como as linhas mudaram, né? Então as linhas continuam saindo da carga positiva e chegando na negativa. Só que o desenho, a geometria desse campo mudou, né? O desenho formado aqui, olha, que nós chamamos esse desenho aqui como são duas cargas de mesmo sinal, duas cargas de mesmo módulo, sinais opostos, separadas por uma distância, nós chamamos isso de dipolo elétrico.
Exemplos de dipolo na natureza. A molécula de água, por exemplo. A molécula de água, que é um dos elementos mais abundantes que nós temos no planeta, né, que é útil para a vida, né, é um dipolo elétrico. A água é um dipolo elétrico, tá? Para quem não sabe. Então, o íon, né, o íon de oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o íon de hidrogênio. Então, há uma separação de cargas, né, lá na molécula de água, e ela tem, de um lado, ela tem, por exemplo, excesso de elétrons, né, que no caso é o oxigênio que vai fazer o papel, e do outro, falta de elétrons, que é o hidrogênio. Então, essa configuração de cargas, né, numa molécula de água, você está diante de um dipolo elétrico. A água é um dipolo elétrico. Tá? Então, o desenho das linhas de campo da molécula de água é como se fosse exatamente esse que está mostrando na tela. Tá? Então, esse aqui é uma configuração muito conhecida, chamada de dipolo elétrico. Existe uma outra configuração muito interessante também, que aparece na física de uma forma geral, que é chamado de quadrupolo elétrico. Então, quadrupolo, dipolo são duas cargas. Monopolo, uma carga. 4 cargas é chamada de quadrupolo elétrico, tá? Então tá aqui, olha, esse é o desenho gerado por uma configuração de cargas com 4 cargas, né, 2 de mesmo sinal positivas e 2 cargas de mesmo sinal negativas, de mesmo módulo, porém separadas por uma distância. Essa configuração de linhas de campo elétrico é chamada de quadrupolo elétrico. Tá? Tem muitas aplicações, né, na física de partículas, né, o próprio acelerador, né, a área de espectroscopia e outras aplicações bem interessantes aqui com essas configurações de carga. Tá? Então, só para você ter uma ideia, né, que existem cargas, né, elétricas, e essas cargas elas criam configurações específicas, né, monopolo, dipolo, quadrupolo. Elas geram ao seu redor um campo de influência chamado campo elétrico. Para você saber se naquela região, já que ele é um campo invisível em geral, né, o campo elétrico, para você saber se numa dada região do espaço existe campo elétrico, você pega, né? Você pega aqui, vamos lá, você pega aqui uma única carga, né? Por exemplo, uma carga positiva. Aí você pega uma carga positiva e coloca numa região do espaço, tá? Aí você não sabe se aqui tem campo elétrico ou não. Aí você coloca nessa região uma carga teste. Pode ser positiva, pode ser negativa. E ao colocá-la, essa carga teste vai sofrer a ação de uma força. Essa força pode ser atrativa ou repulsiva, né? Então, quando você perceber que essa carga teste se moveu, se aproximando ou se afastando da carga fonte, significa dizer que ali tem um campo, é o campo elétrico, né? Então, isso é da mesma forma, né, que acontece com o campo gravitacional, né? Por exemplo, a Terra gera um campo chamado campo gravitacional, campo devido à gravidade. Mas nós não enxergamos esse campo. Nós aqui, nesse momento, estamos sofrendo a ação de um campo gravitacional, né? Todos nós. Só que nós não enxergamos esse campo. E como é que você enxerga esse campo? Como é que você percebe que aqui tem um campo? Quando você pega um objeto que tem massa, como qualquer outro, uma caneta, uma borracha, você pega esse objeto e coloca próximo da Terra. Então, o que acontece? Quando você soltar esse objeto, a caneta no caso, por exemplo, né, a caneta começa a cair. Então ela cai por quê? Porque ela sofreu a ação de uma força, chamada força gravitacional, força-peso. Essa força sempre é atrativa, diferente da força elétrica. A força elétrica pode ser atrativa e repulsiva. A força gravitacional só é atrativa. Então quando você pega esse corpo e aproxima ele da Terra, esse corpo vai sofrer a atração em direção ao centro da Terra, né? Esse corpo vai ser atraído. Aí dessa forma você diz, olha,
aqui na minha sala, aí na sua casa, em qualquer outro lugar próximo da superfície da Terra, existe um campo gravitacional, porque o objeto que eu coloquei ali foi uma massa teste. Essa massa teste sofreu a ação de um campo gravitacional, logo surgiu uma força atrativa entre os corpos, entre a Terra e o objeto. Então, da mesma forma que eu expliquei aqui a questão da interação do campo gravitacional com a massa dos corpos, existe uma interação elétrica entre a carga fonte e a carga teste. E essa carga teste vai sofrer atração ou repulsão, dependendo da natureza das cargas. Se ambas forem iguais, carga fonte e carga teste, há uma atração, iguais à repulsão elétrica. Se forem cargas de sinais opostos, ocorre a atração de acordo com a chamada lei de Dufay. Tá? E aí eu queria falar também para vocês aqui, né, algo bem interessante sobre as cargas elétricas, pessoal. Né? Nós não, assim como a massa é uma grandeza física fundamental, né, por exemplo, para o estudo da energia, né? Então a energia, por exemplo, de um corpo, o que é? Energia cinética lá de Física 1. É massa, veja, a massa apareceu. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia cinética de um corpo. Então a energia cinética depende da massa do corpo. Né? Vamos falar agora de energia potencial. Energia potencial gravitacional. Então é mgh. Então, de novo aparece a massa. Então perceba, no contexto do estudo da Física 1, a massa é uma quantidade que não pode ser criada nem destruída, porque ela está diretamente relacionada com a energia. Existe uma lei fundamental na física chamada lei da conservação da energia. Essa lei, né, é um princípio, é uma lei fundamental para a natureza, né, e ela funciona na prática. Né? Quando você está num sistema isolado, livre das perdas, né, por dissipação, calor e etc., aquele sistema ele tem a energia preservada. A energia antes de qualquer interação é igual a energia depois. Né? A energia se conserva, né? Ela é constante, ela é preservada. Então existe uma chamada lei de conservação da energia. E ela está diretamente relacionada com a massa, porque a massa influencia na energia cinética, na energia potencial gravitacional e tantas outras situações. Né? Então, assim como você não pode criar energia, né? Você não pode destruir energia, o que você pode é transformar a energia, né? Energia elétrica na energia mecânica, né? Ou de movimento de uma roda, ou o processo inverso, né? Energia solar, energia elétrica, né? Que é os painéis solares, placas fotovoltaicas funcionando. Então, existe toda uma troca de energias, mas você não pode simplesmente jogar fora a energia, desperdiçá-la, remover, destruir ou criar. Né? Da mesma forma que você não pode fazer isso, você também não pode fazer com a carga elétrica. A carga elétrica, pessoal, é uma quantidade semelhante à massa de um corpo. Então você não pode criar carga elétrica, você não pode destruir carga elétrica, porque você vai estar violando um princípio fundamental da física, que é a da energia. Né? Então, assim como a massa na Física 1 ela é importante para a conservação da energia, a carga elétrica é importante, né, para a conservação da energia elétrica. Né? Então, se você quer, por exemplo, definir a energia potencial elétrica, ela depende da carga. Né? Então, você não pode criar nem destruir energia, logo você não pode criar nem destruir carga elétrica. Né? A carga elétrica ela mora no átomo, mora nas partículas, né? Nos elétrons, nos prótons. Você não pode destruir isso. Né? Se você destruir, você vai acabar com tudo que nós conhecemos, né? Ao nosso redor, né? Que tudo é formado por átomos. Então, existe um princípio na física 3, né? Também, que é chamado conservação da energia. E ela está diretamente relacionada com a carga elétrica. Então, a carga elétrica ela não pode ser criada nem destruída. Então, assim como existe a conservação da energia, existe a conservação da carga elétrica. Então, é um princípio fundamental, né, na física, além da conservação da energia, é o princípio da conservação da carga. Então, antes de você fazer um processo de eletrização, seja por atrito, contato, indução, ali existe uma quantidade de cargas envolvida. Sei lá, 10 coulomb. Depois que ocorre a eletrização, né, se o sistema está todo isolado, né, depois que ocorre a eletrização por atrito, contato e indução, qual é a quantidade de cargas depois da eletrização?
tem que ser também 10. Não pode ser 11, 12, é a mesma quantidade inicial igual ao final. Então, existe um princípio chamado princípio da conservação da carga elétrica, que diz exatamente isso que eu estou colocando aqui, né? Lá na química, quando você vai fazer uma reação química, você também utiliza um princípio relacionado com a massa. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto final da reação. Você não tem como destruir a massa de um, né? Seja lá, se no processo na reação química você gerar um gás, se você conseguir armazenar, capturar aquele gás, né? E depois fazer alguma transformação física para você poder medir a massa que foi perdida, né? Você vai concluir que a massa antes da reação tem que ser igual à massa depois, né? Ou seja, assim como na química você tem um princípio da conservação da massa, né? Existe aqui na física o princípio de conservação da carga. Carga antes da eletrização tem que ser igual a carga depois. Tudo isso graças ao princípio da conservação da energia, certo? Bem, vamos falar aqui do que mais aqui, né? Então falei do princípio da conservação da carga, falei das cargas elétricas, né? Existem forças de interação, né, entre as cargas, existe a conservação da carga e, por fim, a chamada lei de Coulomb, né? Então, o que é a lei de Coulomb, pessoal? A lei de Coulomb é a lei de força entre cargas elétricas, tá? Então, vou pegar aqui a lei de Coulomb, né? Vou pegar aqui a lei de Coulomb. Então, aqui a lei de Coulomb, você tem duas cargas, né? Uma em azul e uma em vermelho. A em azul é menos 4 microcoulomb. Um micro é 10 a menos 6, tá? Aí a carga Q2 é 8 microcoulomb. Então, perceba que existe aqui, ó, as duas cargas têm valores diferentes e sinais opostos. Então, isso aqui não é um dipolo elétrico, tá? Um dipolo elétrico só seria se elas tivessem o mesmo valor simétricas. Então, aqui menos 4, aqui mais 4. Mas não é, tá? Então, você está diante aqui de duas cargas de sinais contrários. Aí você pergunta qual é a força elétrica entre elas. Então, é uma força de atração. Perceba que essa seta que está mostrando aqui, olha, é uma força medida em Newton, olha, 319 Newton, uma força que vai atrair. A azul atrai a vermelha e a vermelha atrai a azul. Uma força atrativa porque as cargas têm sinais opostos. Olha. Se você trocar o sinal da carga vermelha, perceba o que acontece lá. Olha. A seta aqui, para onde ela vai mudar. Olha aí. Quando você troca o sinal da carga, aqui era mais 8, agora virou menos 8, a força que surge é uma força de repulsão. Então, Q1 repele Q2 e Q2 repele Q1. Né? A força deixa de ser a negativa, passa a ser positiva. Quando a força é positiva, pessoal, significa dizer que a força é repulsiva. Quando a força é negativa, ela é uma força atrativa. Tá? Então, essa força coulombiana depende dos valores das cargas, Q1 e Q2, e também depende da distância. Se eu aproximar elas aqui, ó, a força aumentou, olha, quase 800 newton. Se eu me distanciar, ela diminui, olha, 130 newton. Então, essa força de Coulomb, chamada força coulombiana, lei de Coulomb, é uma força elétrica, é uma força que me dá a magnitude, né, da interação entre cargas. Então, se você mudar as cargas do teu sistema, carga elétrica, significa dizer que você está mudando a força coulombiana, a força elétrica. Se você mudar a distância, também. Então, se você aumenta o módulo da força, da carga, você aumenta o módulo da força. É diretamente proporcional. Se você reduz a distância, você diminui a distância entre as cargas, entre os centros das cargas, você diminui a distância, a força aumenta. Então, são relações inversamente proporcionais entre força e distância. Então, quando você vai para o laboratório fazer isso, você chega, né, à conclusão de que essa força depende das cargas envolvidas, né, no processo,
de estudo da força do campo elétrico e depende da distância entre elas. E também depende do meio na qual essas cargas se encontram, né? Então, se você fizer essa experiência que eu estou fazendo aqui no vácuo, vai dar um resultado. Se você fizer no ar, vai dar outro. Então, esses valores vão mudando conforme também o meio. E onde é que mora a grandeza física que carrega essa informação é chamada de constante eletrostática. No vácuo, essa constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona Newton por Coulomb ao quadrado. Tá? Esse é o valor da constante eletrostática. Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Tá? 9 vezes 10 a nona. Bem, o que eu posso falar mais sobre isso, né? Então tem a questão das cargas, da lei de Coulomb, conservação, da eletrização que eu falei, né? Atrito, contato, indução, que são as principais. Tudo bem. Perfeito. Olha só. Então, para fechar aqui, né, que nós já quase uma hora de aula, ficou alguma dúvida aí? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui nas perguntas, né? Alguém pode ter perguntado algo, eu não percebi, né? Professor? Diga, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Amanda. O links, né, do seu canal lá no grupo, mas eu, infelizmente, acabei restaurando o celular e perdi. Se eu poderia mandar novamente lá. Só cortou um pouco, Amanda. Você queria o link das outras aulas, é isso? Sim, porque eu estava aqui explicando, né, que o meu WhatsApp ele restaurou as conversas e enfim, apagou tudo. Aí eu queria saber se eu poderia mandar de novo. Posso mandar sim, Amanda. Tudo bem, eu vou mandar, tá? Vou mandar no grupo. Olha só. Tudo bem, até agora não. Beleza. Boa tarde, desculpe ter chegado atrasado aí. Tudo bem, Igor. aqui em casa. Olha só, pessoal. Esse aí é o Igor, né? O Igor Souza, ele é estudante do curso de Física, né? E ele tá juntamente conosco. Eu coloquei ele no grupo porque ele é um estagiário aí do curso de Física do FBA Belém com relação a estágio, não é isso, Igor? Isso, exatamente. E aí o Igor ele está aqui para ajudar, certo? Então dúvidas, né, com relação à lista, ao próprio livro, algum conceito, né? Vocês podem também se dirigir a ele, né? Não somente a mim, né? Como o responsável, né? Da turma, da disciplina, mas também ele. Ele também está aqui para ajudar, certo? Então o Igor, né? Já logo, se Deus quiser, ele vai ser licenciado em física, né? Vai terminar o curso de física. Ele já tem uma experiência bastante interessante lá na universidade, que ele já entrou no doutorado já, Igor, na geofísica ou ainda não? Só finalizou o mestrado, né? Sim, já. Inclusive qualifiquei agora no mês passado. Ótimo. Então, Igor é lá da geofísica, né, lá da universidade, né, ele está fazendo a pós-graduação dele lá e também quer ter o diploma, né, de licenciado para atuar no magistério, né, ser professor de física também aí no Instituto. Então ele está aqui conosco para ajudar, certo? Então qualquer dúvida também podem pedir auxílio a ele, tudo bem? Olha lá, então pessoal, poderia dizer assim, que esse foi um resumo, né, bastante sucinto aí do que seria o átomo, o que seria a carga elétrica, as interações que existem, os tipos de força, né, o campo. Claro, você deve, né, buscar esse conhecimento em mais detalhes no próprio livro, né? O livro, né, o Poets, né? Alguém perguntou alguma coisa sobre o livro aqui, deixa eu só ver o que foi. Tá. Não sei o que vocês estão falando aqui, mas ele já nos acompanhou com o professor Marcelo. Ah, tá, o Igor, né? Ah, interessante. Obrigado, Agatha. Acho que agora eu entendi a resposta. O livro, pessoal, ele tem uma riqueza de detalhes um pouco melhor sobre o que eu falei aqui, certo?
Qual é o capítulo do livro, professor? É o capítulo 22, certo? Juliane, é o capítulo 22. O capítulo 22 do Poets, né, trata exatamente sobre isso que eu falei hoje, né, que é o início da aula, que é as chamadas estudo da carga elétrica, da força colombiana, do campo, tá? Da conservação, dos processos de detrização, tudo isso que foi colocado aqui hoje, tá? Eu sugiro também essas outras aulas, né, que para quem chegou depois, essas outras aulas assistam, né? Que eu falei sobre a bactéria, o átomo, o tamanho, né? Falei sobre também o espalhamento de Rutherford, falei sobre o modelo atômico de Thomson, né? Que foi o descobridor do elétron, dentre outras situações, né? Tudo bem? Bem, é isso, pessoal. Acho que não tem mais nada a acrescentar além disso, né? Então vou fazer aqui, se não há dúvidas nem perguntas, né? Vou fazer aqui uma breve chamada aqui de todos e encerrar a aula por hoje, tá? Então vamos lá aqui conosco quem está ainda até o momento, né? Então aqui, olha, está a Agatha, né? Obrigado aí por esse momento estar aqui conosco, a Amanda, né? A Ana, o Andrew, a Áquila, né? A Ariane, Arthur, Caio, Caleb, Caroline, Cláudio, Débora, Eduarda, Evelyn, né? Giovana, Henrique, Yasmin, Igor, Ingrid, Jéssica, Julie, Joeli, né? Juliane, Luana, Luciana, Márcio, Maísa, Paulo, Pedro, Rafael, Samara, Simone, Tiago, Vinícius estão conosco, tá? Eu sempre peço, eu vou pedir aqui para vocês fazer um pedido, né, a todos aqui, é que sempre que for faltar, justifiquem, tá? Porque isso também é um compromisso não só meu, mas de todos, né? Para cada um se situar, saber o que cada um está fazendo, né? É o motivo da saída. E também, claro, existem as exceções, tá? Fique registrado aqui, mas sempre que possível, pessoal, entrar no horário da aula, certo? Porque acaba que, como eu estou explicando, eu tenho que estar clicando aqui para deixar a pessoa entrar, né? Isso às vezes tira a concentração na aula, né? Isso é um pouco ruim, pelo menos para mim, né? Para quem entrar entrando, acho que não é problema nenhum, mas para mim é, certo? E isso me desconcentra, tudo bem? Mas existem as exceções, tá? Então é por isso que é bom falar, né? Se vai chegar atrasado ou não. Até para uma forma de respeito, né? Agradecer e para poder você dizer o que cada um está fazendo, né? É interessante saber, tudo bem? Mas no mais, pessoal, qualquer dúvida, podem mandar no chat, né, no grupo, tá? Eu vou preparar a lista com base no livro. Essa lista é uma das formas de avaliação de vocês, certo? Resolver listas e fazer provas, etc. Então a lista eu vou fazer aqui, vou marcar no livro e aí vocês vão ter um tempo para responder e depois me mandem por e-mail, tá? O e-mail depois eu coloco lá no grupo, qual é o e-mail, tá? Mas no mais é isso aí, tá bom? A partir de qual capítulo mesmo? É o 22, tá, Amanda? É somente o 22, tá? Ele é grande, mas tem que começar a ler já, tá? Obrigadão a todos, até mais aí, pessoal, e fiquem com Deus aí, tá? Um abração aí. Boa tarde, Boa professor. tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, Amanda. Eu tô seguindo qual livro, professor? É o Física Conceitual, Poets, Ah, sim, sim. tá? Ok. Falou, tchau, 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 pessoal. Falou. Abraço aí. Tchau, tchau. Um abração, Obrigado. Igor. Deixa eu ver aqui. Parar o compartilhamento. Ok. Desligar aqui.